Boa noite, aqui é a doutora Cristina Aguiar com a live da quinta-feira. Hoje, de casa, tomara que todos tenham tido um ótimo Corpus Christi, um ótimo feriado. E como eu prometi a vocês, eu iria fazer de tudo para manter o meu compromisso com vocês. Reagendar meus horários domésticos, para que eu conseguisse esse horário livre para manter a live da quinta-feira. Muitos também viram que eu postei nos meus stories um vídeo que eu fiz para a comunidade Dravê Brasil. Em junho, agora, dia 23 de junho, existe o dia de conscientização do Dravê. E está tendo um movimento muito legal, bem organizado, para poder passar mais informações sobre Dravê. Por causa disso, eu pensei em falar no início da live sobre Dravê. Então, por isso eu vou falar no começo da live sobre um pouco sobre Dravê e depois eu respondo os seguidores como sempre faço. Então, por isso, quem quiser me perguntar, pode ir digitando suas perguntas que depois eu passo pelo feed para tentar olhar as perguntas. Quem estiver entrando, vai dando um oizinho, vai me dizendo se o som tá bom. Entraram já algumas pessoas. Vamos esperar as pessoas entrarem, né? Quem puder me ajudar, solta os corações, que aí esse processo fica mais rápido e a gente deixa de enrolar, né? Então, se torna mais rápido o envio da live para as pessoas que me seguem. Entrando mais uns dois, eu começo. Que é difícil a gente começar a live com pouca gente, porque os outros que ficam entrando, ficam perguntando qual é o tema e você fica voltando, né? Então, por isso é melhor a gente esperar um pouco para as pessoas poderem entrar. Tô procurando pedir para o pessoal do Dravê me enviar o filtro. Eles lançaram um filtro juntos, hashtag juntos por Dravê, e para que as pessoas possam usar e com isso a gente consiga movimentar as pessoas em cima da síndrome, né? Então peço a todos que queiram participar, que queiram ajudar a comunidade Dravê a poder compartilhar as informações e também a usar o filtro, né? Então, com isso, use um filtro. Use um filtro, use um filtro, use um filtro. Pronto, acho que já dá pra gente começar. Já tem pelo menos um pouquinho de gente. Então, assim, eu vou começar falando um pouquinho de Dravê, para que vocês possam fazer suas perguntas. Então, Dravê tem um texto que diz assim: Dravê é mais que uma epilepsia. Porque Dravê é uma epilepsia de difícil controle, não tem cura. Então, a pessoa terá convulsões pro resto da vida. É uma síndrome de causa genética, o que confunde muito os pais, porque a criança é uma epilepsia que se inicia na infância, então muito própria dos neuropediatras. A criança, no início da vida, no seu primeiro ano de vida, com menos de um ano, ela apresenta uma crise convulsiva prolongada. Normalmente, essa primeira crise acontece durante um período de febre, que pode ser uma febre por um estado gripal, pode ser por uma crise de garganta, e pode ser também após uma vacina. Então, com isso, muitos pais consideram que a febre foi a causa da síndrome, que a vacina foi a causa da síndrome. E, na verdade, não. Apenas desencadeou. A causa é genética, então você teria, de qualquer forma, a síndrome. Agora, por que acontece tão comumente como o primeiro episódio
durante uma reação vacinal, ainda não está bem esclarecido. Mas já está provado que a vacina não fez a crise, que a vacina não induziu a síndrome. Então a vacinação é segura e deve ser realizada em todas as pessoas, todas as crianças, mesmo as crianças que já possuem a síndrome de Dravet, que tiveram a sua primeira convulsão precipitada por uma reação vacinal, devem permanecer realizando o esquema vacinal próprio para a sua idade. Essa crise convulsiva prolongada, como ela é muito prolongada, a maioria das crises são rápidas, elas, embora que sejam realmente para a família, para a mãe que está vendo uma crise, parece que foi uma eternidade. Porém, não é uma eternidade. Normalmente as crises mais simples, elas costumam durar de entre 3 e 5 minutos. E essa crise prolongada, ela se estende para mais de 20 minutos. Então, por isso, é usual que o paciente chegue no hospital convulsionando. E na história a família vai dizer que ele está com febre. Então, por isso, na emergência, vai ser feito exames laboratoriais para pensar no processo infeccioso. E muitas vezes pensa-se até na possibilidade de uma meningite. Então, por isso, é feito o exame, que é a retirada do líquor da espinha para se examinar, já que a meningite é feito o seu diagnóstico com o exame do líquor. E vem normal. E o paciente faz os exames de eletro nessa primeira crise e vem normal. Então não se costuma fazer diagnóstico com esse primeiro evento. Então normalmente esse primeiro evento fica assim meio não esclarecido. O paciente passa alguns dias, até meses, sem nenhuma crise. E depois as crises voltam. Só que agora mais curtas, porém mais frequentes. E aí sim, você começa a suspeitar de Dravet por causa da história. A história me conta que ele teve uma crise convulsiva em vigência de febre ou após uma vacinação prolongada que foi investigada e que não se encontrou nada. E agora eu começo a ter crises mais frequentes, que não estão respondendo à medicação antiepiléptica, anticrise, de forma rápida. Então, começa-se a pensar em síndrome de Dravet. Esse paciente com síndrome de Dravet terá muitas crises. E ele vai ter crises a vida inteira. E ele terá mais crises na infância. E ele tem risco de entrar em estados epilépticos, que é o estado convulsivo. É onde a crise convulsiva se torna prolongada e ou uma mesma crise fica muito tempo, ou a crise acontece de forma reentrante. Quer dizer, tem uma crise, não chega a voltar à sua consciência e aparece outra crise. Então, os status epilépticos na síndrome de Dravet acontece de forma mais usual do que em outras epilepsias. O paciente com isso vai ter atrasos diversos. Então você vai ter atraso motor, atraso cognitivo. As crises não vão ser de um único tipo. Você vai ter crises de mais de um tipo. Existem pessoas, graças a Deus, as epilepsias de uma forma, se você olhar o grupo de epilepsias de uma forma geral, 80% mais ou menos serão epilepsias de mais fácil controle, onde a pessoa tem um único tipo de crise que responde bem aos medicamentos. 20% é que vão evoluir não tão rápido assim para o controle das crises e que vão precisar de associações. Dravet será uma das refratárias, vai ser considerada refratária. Refratária quer dizer que responde pouco aos medicamentos. Mas em todos os casos que eu tiver uma epilepsia, que eu não consigo controlar as crises, onde o paciente acaba tendo muitas crises, eu vou ter um prejuízo importante
do seu desenvolvimento, porque crise convulsiva não faz bem à saúde. As crises em repetição, elas vão prejudicando equilíbrio, cognição, quer dizer, o pensamento, o raciocínio, a fala. Então, como acomete crianças no Dravet, são crianças pequenas que estão ainda num período da vida onde estão adquirindo habilidades, se torna claro o atraso nessas aquisições. Então, aqui nós estamos com o grupo Dravet Brasil, tentando falar mais de Dravet, porque as pessoas precisam conhecer. As famílias com pacientes com Dravet são famílias que precisam de um apoio psicológico, que precisariam de apoio da família e dos amigos, e que por desconhecimento, principalmente eu digo desconhecimento, as pessoas acabam se afastando. Essa família já vive uma rotina muito sofrida, porque o paciente tem crises frequentes. Então, é muito difícil você manter a vida de uma forma normal com seu filho convulsionando, com tantas idas à emergência, com tantos remédios para dar e com tantas limitações que o seu filho vai começando a apresentar. E as pessoas têm que manter a vida e têm que viver apesar da doença. E existem muitas coisas que os familiares e os amigos poderiam ajudar. As pessoas que têm filhos com Dravet, fica muito difícil saírem à noite, porque fica muito difícil você passar essa responsabilidade de alguém ficar com seu filho para eu ir para o jantar, sabendo que o risco dele ter uma convulsão é muito grande. Então a pessoa se torna, eu vou ficar responsável, porque eu vou saber como lidar, eu vou saber como proceder. Então as famílias acabam deixando sua vida social de lado, porque fica difícil delegar essa responsabilidade. Fica difícil delegar responsabilidades de você colocar o seu filho deixando na casa de uma avó ou de uma tia, para você ir para um jantar com seu marido, ou para você ir para uma festinha do seu trabalho, sabendo que ele usa medicamentos e que o risco dele ter uma convulsão diária é muito grande. Então esses pacientes têm crises diárias, então ele vai ter crises. E é difícil, né, para a pessoa também, o amigo, a família, dizer, se responsabilizar, não, eu fico com ele, eu vou saber proceder nesse momento. É muito complicado. Porém, as pessoas podem ajudar, acolhendo essa família, oferecendo ajuda para que faça o supermercado, faça uma compra. Vamos fazer uma reunião na sua casa, a gente pode fazer um jantar, você pode vir, pode trazê-lo, tá entendendo? Para tentar dar um apoio maior para essa família que vai viver a síndrome de Dravet para o resto da vida. Então, se ele for esperar o controle de crises, se for feito o diagnóstico de Dravet, se ele for esperar o controle de crises para começar a viver, ele não vai viver. Estou falando uma vida. E a gente precisa. Então, pacientes com epilepsias refratárias tem um peso muito grande para a família. É um sofrimento muito grande. É um sofrimento diário. Mas a gente precisa viver. Muitas famílias têm outros filhos. Tem um paciente com Dravet, mas tem esse paciente com Dravet tem irmãos que são crianças, que são adolescentes, que têm aniversários para ir, que têm tarefa de casa para fazer, que têm uma vida para viver. E são crianças que acabam tendo uma rotina também muito pesada, de assistir crises convulsivas e de verem que a família é um evento que tira todo mundo do prumo, né?
Então, assim, você pode ajudar se você tiver alguém que tem um filho com essa síndrome e que tenha muitas crises, não só o Dravet, mas outro tipo de crise, você pode ajudar. Você pode ajudar ajudando ele, ajudando, perguntando: o que é que eu posso te ajudar? Eu queria te ajudar, o que é que eu posso te ajudar? Você quer que eu leve os outros meninos para o parquinho? Ah, eu posso passar aí e pegar eles para a praça? Eles podem vir aqui em casa para brincar com os meus filhos? Você vai dar uma alegria para essa mãe que tem duas grandes angústias: o tratar do filho com uma doença rara e de não ter, assim, condições de proporcionar uma infância ou uma adolescência tão comum para os outros. Então, sempre a gente pode ajudar, se a gente quiser. Então, as epilepsias refratárias, elas são muito angustiantes. Então, por isso, é bom que as pessoas comecem a entender porque a gente pode ajudar. Você pode ajudar como vizinho, como um parente que sabe do caso, com um amigo. Tem tanta coisa, sempre pergunte: eu posso te ajudar em alguma coisa? Aí, se ela te pedir por acaso para ficar, diz assim: olha, isso eu não queria, porque eu não me sinto preparado. Tem alguma outra coisa que eu possa lhe ajudar? Então, você seja sincero. Seja sincero. Se você não tem capacidade de ficar com a criança porque não quer assumir essa responsabilidade, que é grande mesmo, diga. Diz assim: olha, isso eu não posso fazer. Mas tem tanta coisa que eu poderia lhe ajudar, me diga em que é que eu posso lhe ajudar. Só isso eu acho que é muito bom quando a gente está passando por um momento difícil. É sempre bom ter alguém do seu lado. Me lembrei agora de eu não sei onde foi que eu li isso, mas eu tenho isso na minha mente sempre. Eu acho que até já contei aqui na live que uma pessoa cai num buraco. Aí ela tá no buraco, não consegue sair do buraco, e aí ela fica gritando, pedindo socorro. Aí passa um padre, faz uma oração e passa. Aí passa um médico, faz uma receita, joga no buraco. Aí vão passando pessoas que vão dizendo: faz isso, faz aquilo, e passam. Até que em um momento chega um amigo que viu o outro amigo no buraco. E aí o amigo pula dentro do buraco. Aí aquele que já estava no buraco diz assim: gente, eu peço para você me ajudar para sair do buraco e você pula. Ele disse: nesse buraco eu já estive e daqui saímos nós dois juntos. Olha, isso é o que quem está no buraco quer. Alguém que você se sinta que ele está com você. Então, quem está no buraco quer isso. Ela quer alguém de amigo que diz assim: daqui nós saímos juntos, de mão dadas. Então é uma historieta que eu li em algum canto, não sei onde foi que eu li, mas eu não me esqueço, porque eu acho ela muito interessante, porque palpitar pela vida alheia é só o que a gente tem. Tem sempre alguém que faz isso, faça aquilo, você não devia ter feito isso, você não devia ter feito isso, porque você é besta, porque você deixa. Palpitar na vida alheia, só o que existe. Mas ajudar é difícil. Ajudar é difícil. Então vamos aqui ver se teve alguém que já me perguntou algo que eu vou responder as perguntas. Quem quiser perguntar pode digitar. Enquanto não aparecem perguntas, que eu ainda não estou encontrando, a gente vai conversando. Um bocado de gente me deu boa noite. Boa noite a todos. Espero que o feriado tenha sido ótimo para vocês.
Jeane perguntou aqui, a minha primeira pergunta. Doutora, boa noite. Meu filho faz uso de risperidon 2 vezes. Foi alterado para 3 vezes ao dia. Só que ele está muito mais agitado. O que devo fazer? As medicações, elas são assim, você vai tateando para paciente. Todo mundo diz que entre o veneno e o remédio, a única diferença é a dose. Então, assim, existe a resposta individual. Então, a gente muitas vezes tem que tatear. O paciente estava usando 2 vezes, mas você chegou no médico dizendo que ele não estava bem, porque o médico não teria passado para 3 vezes ao dia se você tivesse dado poucas queixas. E no caso do risperidon, estou falando isso porque acontece muito, as mães, você passa a risperidona e a família continua se queixando. E muitas vezes eu chamo a atenção. Peraí, só um minuto. Essa medicação, eu quero saber a expectativa e a realidade. A medicação vai diminuir o grau de agitação, diminuir a agressividade, mas ela não vai normalizar o seu filho. A risperidona não tem esse efeito, ela não está curando nada. Ela está tentando reduzir uma queixa. Então, às vezes, a expectativa da família é imensa. E ela, não tá bom, ele ainda tá muito agitado, não tá bom. E ela fica com muitas queixas, e aí você aumenta demais, aí o menino fica torporoso, começa a ter um efeito colateral, porque existe uma certa confusão entre expectativa e realidade. Então, essas medicações, como a risperidona, você vai tatear a dose para cada indivíduo. E normalmente a gente começa com doses baixas e vamos devagarzinho subindo, olhando as queixas da família. Mas existem famílias que são muito queixosas, porque elas queriam que a medicação fosse um pirlim-pim-pim, que resolvesse tudo, que a criança ficasse extremamente comportada. E na sua grande maioria das vezes, a risperidona é prescrita num paciente portador do TEA, num paciente com deficiência intelectual, que são doenças que cursam com agitação, cursam com distúrbios de comportamento e que a medicação não vai curá-los. Então, às vezes, a expectativa está muito além da realidade. E às vezes a gente tem que chamar. Será que você não está querendo demais? Será que não já está bom? Será que você não está querendo a perfeição, sabendo que você não vai encontrar? Porque ele possui uma patologia, ele tem um diagnóstico que lhe foi dito, que lhe foi explicado. Ah, doutora, mas ele ainda é muito agitado. Sim, mas agitado ele vai ser. Eu não vou conseguir, por meio da medicação, tirar toda e qualquer agitação de um paciente agitado com TEA. Eu vou tentar diminuir um pouco a agitação para poder ajudar ele a poder frequentar as terapias, a escola e se manter em casa de uma forma mais dentro de um controle razoável, mas perfeito. Eu não vou conseguir. Então, se você passa da dose, o paciente começa a ter efeitos colaterais. E a grande maioria das vezes que se passa na dose, você é induzido pela própria família. Porque a própria família volta dizendo que ele está muito agitado, então aumenta a dose. Porque a família nem aceita que você não aumente a dose. Muitas vezes eu paro para fazer uma grande conversa entre a expectativa e a realidade. Porque não é bem assim. Ele não tem esse poder. O que você deve fazer é se comunicar com o seu médico. Provavelmente vai ser retornado à dose anterior. Se o paciente, com a mudança da dose, houve uma piora do comportamento. É isso que deve ser o que vai acontecer. Luciana Midori. Luciana Midori, neuropediatra de São Paulo, que a gente por acaso não se conhece pessoalmente, ela se formou na mesma escola que eu, mas que eu tenho um extremo carinho. A gente agora cria relações virtuais, né?
Então a gente se conheceu pela internet, pelo Instagram. Ela me apoiou muito, agradeço a ela demais. Ela me apoiou na campanha do Tô Roxo por Você, também divulgando o filtro, também falando da campanha. E agora ela está à frente, foi ela que me convidou para a campanha do Dravê. Então, Luciana, um beijo. Muito obrigada pelo convite. Júlia, Dravet é uma síndrome ou uma encefalopatia epilética? Ela é classificada como uma síndrome por causa de um sinal, de conjunto de sinais e sintomas. Porém, ela vai causar uma encefalopatia epiléptica no decorrer do tempo. Mas é classificada como uma síndrome. Deixa eu ver quem mais. Nayara. Boa noite, doutora. Atividade irritativa cerebral esquerda no eletro é permanente ou passa com o tempo? Depende. Depende de como o paciente vai evoluir. Se o paciente vai responder muito bem com o controle total das crises, pode ser que isso vá sumindo do eletro. Depende do diagnóstico e da evolução. Não necessariamente ficará o resto da vida. É isso que eu posso dizer. Mas não necessariamente passará para todo mundo também. Então é individualizado isso. Amanda Patrícia. Sabe as palavras, doutora? Verdade. Tem muito na neurologia que tem a ver expectativa e realidade. A expectativa, às vezes, as pessoas elas fazem uma expectativa no tratamento que está muito longe da realidade. E aí você não vai alcançar. E com isso, todas as consultas você continua muito queixosa. Porque você criou na sua cabeça a expectativa que o tratamento te daria esse resultado. E você se confundiu. Porque em muitos diagnósticos da neurologia isso não vai acontecer. Mas você recebeu o diagnóstico? Aprendizado de impossível. Doutora querida, boa noite, boa noite. Essas características são só do TEA ou de algum outro transtorno? Sensibilidade sensorial, estereotipias, deficiência, socialização, adaptativa, QI 80. Olha, nós vemos muito no TEA. Então, aí você entra de novo na questão. As características do TEA chamam muita atenção. Então, as estereotipias, por exemplo, são uma das coisas que chamam muita atenção. E as pessoas consideram assim que quem tem estereotipia é TEA. Mas você encontra estereotipias em outras patologias, em pacientes com deficiência intelectual, você tem em outras coisas. Mas o que a gente pede é que a pessoa não pense dessa forma. Não pense que a estereotipia faz o diagnóstico. Ela é uma característica muito frequente no TEA. Mas não pensar que não tem estereotipia, não tem um TEA. Tem uma estereotipia, então tem um TEA. Então, assim, as coisas não são tão simplistas assim. Embora que as estereotipias, na sua grande maioria, na sua maior frequência, estão relacionadas com TEA. Embora não seja correto essa associação direta e tão simplista como as pessoas querem fazer o diagnóstico pela estereotipia. Então, assim, a gente tenta explicar que os sinais do TEA são características que costumam estar presentes. Você vai ter muitos pacientes que possuem, outros tantos que não possuem, e que, na verdade, o diagnóstico será pela dificuldade de comunicação social. Então, por isso, você pode ter um TEA muito leve que não tem estereotipia, que não tem sensibilidade ao som, que não tem grandes dificuldades de socialização quando na primeira infância. Mas isso não vai tirar ele dentro do espectro. E aí fica até difícil da família entender, mas doutor, ele não é. E aí fica aquela história que eu falei na última live. Fica um embate
onde a família começa a achar que você está vendo coisa demais no filho dela e que começa a defender o filho, mas não, mas não, mas não. Então, assim, porque o neuropediatra vai entrar no mérito da comunicação, na comunicação da criança para a sua idade, para a idade que ele possui. Então, essas receitas muito simplistas, essas frases de efeito, tem muita gente que gosta, eu não gosto. Eu acho que o indivíduo sempre será único. Por acaso, eu comentei, acho que também comentei em live, que eu atendi um paciente que anda em pontas de pés, mas não é TEA. Ele anda em pontas de pés por uma espasticidade. Então é uma outra causa de andar em pontas de pés. E aí as famílias, se ficarem com essa história, ai, andar em ponta de pé é TEA, então todo mundo que anda em ponta de pé é TEA. Então, umas coisas muito simplificadas na medicina não é muito verdade, porque é uma ciência completamente inexata. Por isso ela é difícil. Rê Silvas, boa noite. Boa noite. Quais são as causas dos tiques infantis e em que ponto necessita de algum tratamento? Tiques motores simples, a grande maioria das vezes você vai ter uma herança, não tem uma causa muito específica, a gente só sabe que muitas famílias possuem uma incidência maior do que outras. Os tiques costumam ser mais relacionados ao sexo masculino. Os tiques motores costumam não causar dano cerebral, porém um grande dano social. O paciente, a criança com tique, ela não vai ter diferente da crise convulsiva, que faz mal à saúde, porque faz um mal ao desenvolvimento das habilidades do cérebro. O tique não costuma causar nenhum mal. Porém, o tique causa um constrangimento. E com isso você tem um paciente socialmente e emocionalmente abalado. Porque são crianças, né? Então você tem crianças com tique, aí aparece sempre um coleguinha para imitar o tique ou para dar um apelido, né? E aí ele fica facilmente vítima de bullying. Então o ponto para que a gente trate, eu sempre converso com o paciente. Você está incomodado? Você queria o controle? E mesmo quando eu faço uso da medicação, eu às vezes não tiro todos os tiques. Eu apenas vou reduzindo e sempre perguntando para ele. Não, tia, ninguém percebe mais. Ainda tem, pouquinho, mas ninguém mais percebe. Ninguém mais olha para mim. Então, sempre olho de uma forma muito individual a criança. Porque às vezes os pais se perturbam, ficam mais aflitos de assistir o tique do que a própria criança. Então, às vezes a criança ainda tem um tique motor e assim, é comum eles tentarem disfarçar o tique. Então, eles têm um tique no ombro e eles completam o movimento, passam a mão no cabelo, para que a pessoa não perceba o tique motor. Então, a necessidade de tratamento é principalmente a necessidade social. Quanto que isso está abalando? Porque tem pessoas que estão tudo na vida. Eu tive um paciente que tinha desidrose, que era a parte de mãos úmidas. Era uma criança. E eu ponderei se eu ia tratar ou não tratar. Mas ele me deu motivos. Tia, mas eu não consigo, porque na escola tem muitas coisas que eu tenho que pegar na mão e os meus amigos não querem pegar na minha mão. E eu faço tênis na escola e quando eu vou, eles não querem que eu use a raquete, porque quando eu uso, o punho da raquete fica molhado e ninguém mais quer usar a raquete porque eu usei. Então ele estava com muitas queixas sociais. Então vale a pena tratar. Rutiele, doutora, à noite meu filho tem dia que fica gemendo alto. Aí eu falo para ele parar e ele para. Mas isso é normal? Normal não. Não é que seja normal. Os distúrbios do sono
eles não são a normalidade, né? Então, isso não é que seja normal. O que acontece? É igual o paciente que ronca, né? Não é normal roncar. Mas, às vezes, quantas mulheres acordam o marido e ele para de roncar naquele momento? Então, o que acontece? Todo distúrbio do sono deve ser investigado e deve ser tratado, deve ser feito o diagnóstico. Então, isso não é normal. Ter de falar dormindo, ranger dentes dormindo, se levantar dormindo, ter um sono muito agitado, se mexendo muito, não é normal. O sono é para ser reparador, é o momento onde o seu cérebro vai descansar. Então, ter uma boa qualidade do sono vai lhe ajudar em ter um dia, ele vai ser reparador, então você vai acordar disposto, o grau de atenção, concentração melhora quando você tem uma noite bem dormida. E existem muitos distúrbios do sono na infância. Na infância, a grande maioria é secundária a problemas respiratórios, principalmente rinite, alérgicas e hipertrofia de adenoides, que fazem uma sensação de nariz entupido, onde a criança não consegue puxar, respirar corretamente pelo nariz, e aí eles abrem a boca para respirar pela boca. Boca não é órgão respiratório, não foi feito para se respirar pela boca. Então você paga um preço quando você começa a usar um órgão que não foi feito para isso. Mas não é normal, é um distúrbio do sono. Jéssica, meu filho tem 5 anos, mas ele só come sopa, mas tem que ser bem batido e mingau. Ele não come outra coisa. Queria saber como faço para ele comer outras coisas. Mastigar, porque ele não mastiga nada. Eu não sei se ele tem diagnóstico. Se ele tem um diagnóstico de TEA, você vai entrar entre... Existe um vídeo no meu canal Neuropediatria para você. Eu fiz um vídeo tentando explicar o que é erro alimentar e o que é seletividade alimentar. Erro alimentar, o nome já está falando, foi um erro normalmente causado pela própria família. Então, são hábitos errados que a própria família fez. E depois ela quer corrigir e não sabe como. Mas existe uma outra coisa que se chama seletividade alimentar, muito comum no paciente com autismo. E muito mais difícil de ser tratada. Então, assim, essa história da sopinha, o bebezinho, para evitar os erros alimentares, principalmente esse erro da sopa liquidificada, a gente não pede para nem o bebezinho que vai começar a tomar a sopinha que você bata a sopa no liquidificador. A sopa do bebê que está começando, primeira sopinha, ela é bem cozida, amassada com garfo, pode ser passada numa peneira de furo grande, mas não é para ser lisa, para que ele possa ter pequenos grumos que não são capazes do engasgo, mas que não seja lisa, porque esse é um erro alimentar muito comum. As pessoas que batiam a sopa do bebê e aí depois não conseguem fazer a transição para os alimentos reais, porque a criança não aceita a consistência. Então, isso pode ser um erro alimentar e isso pode ser uma seletividade alimentar. Um erro alimentar, você consegue corrigir de uma forma mais fácil. Nunca é fácil. Corrigir erros alimentares não é fácil. Criança bota muita birra para comer, então nada é muito fácil. Mas eu estou dizendo, o erro alimentar é bem mais fácil. A seletividade alimentar, essa é bem mais complicada. E você não consegue corrigir completamente. E você vai precisar de ajuda de terapeutas, porque a mãe não é capaz de corrigir. Então você vai precisar de terapeutas. Assiste o meu vídeo de erro versus seletividade alimentar no canal Neuropediatria para você tentar classificar o seu filho, se ele é erro alimentar ou se ele é seletividade alimentar. Rutiel, só que ele faz isso e continua a dormir, mas a grande maioria faz isso e continua a dormir. O distúrbio do sono é feito durante o sono. Germana, entrou, grande amiga. Luciana Midori me dando oi. Oi, Luciana. Parabéns, Luciana falando, eu te admiro muito. Oh, muito obrigada. Um dia a gente vai se conhecer.
Jeane Paula, você é 10. Para conhecer a Luciana tem que acabar esta pandemia, né? Porque ela não, eu moro no Ceará e ela mora em São Paulo. Aprendizagem possível, me mandou um bocado de carinhas. Psicoafetando, maravilhosa é ela. Eu cliquei aqui no canto errado. Genilba entrou, muito bem-vinda. Genilba me ajudou muito na vida com o Pedro. Bruna Veras, doutora, meu filho balança e revira os olhos frequentemente, é normal? Não, normal não. Pode ser que ele tenha um tique, pode ser que seja uma estereotipia. Não, pelo seu relato, eu não tenho como separar se é um tique ou se é uma estereotipia. Mas um movimento que a criança faz de forma frequente não é normal. E um movimento sem motivo aparente. Então, normal não é. Agora, eu não sei se vai ser classificado como tique ou como estereotipia. Silvas, completando a pergunta do tique, ele aparece decorrente a algum fator específico, ansiedade, estresse? Não, apenas a ansiedade e o estresse pioram. Então, o paciente que tem tique, ele piora quando ele está sob estresse, sobre ansiedade. Mas ele faz também quando está calmo. A grande maioria das vezes, o tique tem origem genética, então não é que a ansiedade causa o tique. Normalmente a ansiedade piora a frequência do tique. Então, por isso que, completando o que eu falei sobre a parte emocional do paciente com tique, então as crianças com tique começam a não querer fazer apresentações na escola, porque a apresentação na escola é sempre um momento que a gente está tenso, né? Subir no palco para falar em público, então causa um medo, né? Então, com isso, as suas taxas de estresse sobem e o tique aparece muito mais e você não consegue controlar. E aí todo mundo vai ver muito mais e você vai ficar envergonhado, constrangido. As pessoas às vezes riem do tique, né? Então, com isso, me lembrei agora de um colega meu que quando ele ficava nervoso, quando estava assim calmo, ele não gaguejava, mas quando ele ficava nervoso, tenso, ele gaguejava muito. E aí, na época da residência, algumas vezes eu fiz dupla com ele. E eu sempre tive muita facilidade para falar. Então, assim, hoje em dia aqui na live, nos vídeos, eu uso uma característica que já é minha. Então, assim, eu sempre tive muita facilidade para falar, desde criança. Então, eu já comentei isso com vocês. Então, eu sempre era que fazia apresentação na escola, porque quando era trabalho de grupo, ninguém quer apresentar, eu era logo. Então, eu nem fazia o trabalho, porque como eu ia apresentar, eles faziam o trabalho e eu apresentava, porque ninguém quer apresentar. Então, eu sempre tive muita facilidade de falar. E é uma característica minha que eu uso. Mas esse colega tinha uma grande dificuldade. Então, assim, e ficava muito evidente. E ele ficava, cada vez ia ficando mais nervoso. Na residência tinha um momento de passar a visita. Passar a visita é um momento onde os residentes vão passar de leito em leito, passando o caso, passando uma visita em todos os leitos da neurologia, para um médico que é o seu superior, ou contratado ou docente. Então, e o docente vai orientar as condutas, vai ver o que você fez, vai dizer o que é para pedir. Então, é feito a passagem de visita, você decide coisas na passagem de visita. Então, é um momento importante. E que você pode ter errado, não ter pedido, e o cara te perguntar, você pediu isso? E você, não pedi. Então, são momentos que você tá tenso. Só que ele ficava muito tenso. E aí,
meio que travava. Gente do céu, ele começava a gaguejar e o negócio não saía. E aí, como eu sabia do caso, ficava naquela angústia, se eu ajudava falando ou se eu deixava. Então, assim, criava um... Não, mas é porque ele pediu isso, 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 e o paciente já fez isso, já fez aquilo, porque ele travava. Então, paciente que tem... paciente não, pessoas que, por exemplo, tem um pouquinho de gagueira, eles, quando ficam nervosos, eles ficam extremamente gagos. E fica aquela coisa que às vezes você não consegue nem entender direito, porque fica muito travado. Tinha uma moça, uma pediatra aqui em Fortaleza, quando eu fazia visita hospitalar, que eu não sei por que ela ficava tensa comigo, mas eu vi que ela falando com outras pessoas, ela falava muito melhor, mas quando ela ia me passar um caso, gente, ela não falava. Então, essas pessoas, a gente precisa ter uma ajuda para tentar diminuir o estresse, e muitas vezes eles precisam de reabilitação mesmo para poder controlar, porque o estresse, a ansiedade piora o que ele já tem. Mas ele assistindo televisão em casa, ele já tem um tique, doutora, mas não é desse jeito. Então ele já tem, só que no momento de estresse aumenta às vezes de uma forma absurda. A gagueira também. Quem tem um pouquinho de gagueira, às vezes em casa quase nem gagueja, mas quando vai falar com uma pessoa estranha, quando vai falar em público, a gagueira aparece de uma forma absurda, e isso causa muito sofrimento às pessoas, porque muitas dificuldades ele prefere, não, eu prefiro não ir, fala você, tá entendendo? Então isso acontece. Os tics, existe tratamento com medicação para os tics, então às vezes a gente faz uso da medicação para controle dos tics. Júlia, meu bebê de 1 ano, ele está com 2 meses sem crise convulsiva, porém agora ele mexe as mãos dormindo, às vezes a noite toda. Seria um tipo de crise? Não sei, mas é bom saber. Então não sei se esse movimento de mão é um movimento que se classificaria como crise. Não sei, mas é bom saber. Então, por isso, fale ao seu neurologista para ele solicitar exame e solicitar em sono, se possível, fazer um vídeo EEG para poder ver se isso é crise ou não. Porque se for crise, vai precisar ser tratado, porque então ele não está sem crises, ele está com crises. Rutiela, doutora, me desculpe, não entendi a parte que a senhora falou do distúrbio do sono. Poderia explicar? O que eu estou querendo dizer é que gemer dormindo, como você falou, é um distúrbio do sono. Existem vários distúrbios do sono. Ranger os dentes dormindo é bruxismo, mas é um distúrbio do sono. Existe muita gente que range os dentes quando dorme. Então, você perguntou se era normal. Não, não é normal. Se é um distúrbio do sono, não é normal. Agora, precisa saber qual a causa, por que ele tem esse distúrbio do sono. Nós temos distúrbio do sono nas crianças normais e nós também temos distúrbio do sono em crianças com patologias da neurologia. Nas crianças, o mais comum é o problema respiratório, quer dizer, fazer a respiração bucal durante a noite. Mas eu não sei se será o seu caso. Então, o gemer dormindo não é a normalidade. Você me perguntou se era normal. Não, não é normal. Provavelmente vai ser um distúrbio do sono. É normal o distúrbio do sono? Não, se fosse normal não era distúrbio. Jéssica, meu filho ele tem mania de ranger os dentes constantemente. Isso é normal? Não, isso é bruxismo. O bruxismo não é a normalidade. Existem pessoas que possuem bruxismo e que precisam usar placa, fazer tratamento, porque isso pode quebrar dentes, vai havendo desgaste dos dentes. Nem sempre você no tratamento vai conseguir curar o bruxismo, mas você vai fazer um tratamento para evitar as consequências do bruxismo. Então, por isso, normal não é. É um bruxismo. O bruxismo, às vezes, você consegue
melhora do grau de bruxismo, mas mesmo que você não consiga melhora, você consegue evitar os danos do bruxismo, que é o desgaste dos dentes, com a redução no tamanho dos dentes, e às vezes evitar que haja fratura, quer dizer, quebrar dentes. Então existem placas para bruxismo. E você tem que primeiro ter o diagnóstico, o dentista, o pediatra, para saber que tipo de bruxismo ele tem. Milene, qual a diferença de uma criança com apraxia de um atraso na fala? Milene, essa pergunta é pequena, mas a resposta é grande. E eu vou lhe convidar para participar na próxima quinta-feira, às 20 horas, da live falando sobre a apraxia da fala, onde eu convidei uma fonoaudióloga para a gente falar nessa live sobre a apraxia da fala. E aí nós vamos falar entre a apraxia da fala, atraso na fala, autismo. Então, lhe convido a participar da próxima live, da próxima quinta-feira, que é dia 10, às 20 horas. Eu vou mais perto, na próxima semana eu vou colocar, eu já coloquei um post no Stories, só para fazer uma chamada, e na próxima semana eu vou colocar nos Stories para fazer um comercial, né? Dessa live, que será no dia 10. Dia 10, às 20 horas. Esperando mais perguntas. Quem quiser perguntar, pergunte. Luciana Midori, se ainda estiver aí, quando você defender sua tese, vamos fazer uma live. Eu já convidei Luciana para fazer uma live. Ela tá aperreada com muita coisa para fazer. Aperreada, viu? Você sabe o que é isso, né? Pro nordestino, aperreada é que tá com muitos compromissos. Tá aperreada. Quando ela ficar mais calma, a gente vai fazer uma live e aí a gente já se conhece. Quando a gente se encontrar, parece que a gente já se conhece de outras vidas. O problema é que ele não deixa nada na boca. E como fazer os dentes deles são todos pequenos por conta dele quebrar fazendo isso. Exatamente, tem vários tratamentos. Então, assim, existem as placas, existe aplicação de botox, existe medicação. Então, você precisa procurar o profissional para poder tentar reduzir os efeitos do bruxismo. Não existe só a placa. A placa é o que se usa, o dentista usa. Fazem muito a placa. Mas tem crianças pequenas que não podem usar a placa porque existe risco de engasgo. E existem crianças que não aceitam a placa. Às vezes a gente faz aplicação de botox para o bruxismo. Às vezes medicação não vai conseguir resolver no sentido de tirar todo o bruxismo, mas para diminuir. Então é tratamento, não vai ser uma cura, porque o bruxismo normalmente depois de iniciado, raros os casos que você consegue cura, quer dizer, não faz mais. Mas você consegue o controle e você consegue, principalmente o objetivo é evitar as consequências do bruxismo, que é exatamente a redução dos dentes, pelo desgaste dos dentes e fraturas. Cláudia Gulo. Doutora, criança que tem somente TEA leve, necessariamente terá dificuldade de aprendizado? Não, eu tenho muito paciente com TEA leve que não tem dificuldade de aprendizado. Porque como a inteligência estando normal, ele não costuma ter baixas notas, ele tem notas muito boas. Mas nesses pacientes que possuem uma inteligência normal, é muito comum eles apresentarem o que a gente chama de hiperfoco. Então são meninos que eu não sei, eles têm um interesse por algumas coisas muito específicas e ficam estudando coisas muito específicas, o inseto, não sei da onde, do Egito, a aranha mais poderosa, mais venenosa. Então eles fazem muito hiperfoco.
E às vezes esses hiperfocos acabam até dificultando mais a socialização deles, porque eles ficam muito interessados por um assunto muito específico que não é do interesse dos outros. Então, com isso, ele só fala sobre aquilo. Então, ele começa a ter um distanciamento natural, às vezes maior, por causa do hiperfoco que ele possui. Mas baixo rendimento, não necessariamente. Então, se for um TEA sozinho, quer dizer, não está associado a outra patologia, e é um TEA leve, ele pode não ter dificuldade escolar. Existe até um rapaz, eu não me lembro o nome, mas teve um menino, eu acho que o menino tinha 16 ou 17 anos nos Estados Unidos, que o menino ele foi candidato até a prêmio Nobel de Física, eu não me lembro agora, mas saiu essa notícia no jornal. O menino não tinha dificuldade nenhuma. Você aparece na televisão muitas vezes casos assim. O menino tinha um TEA leve, mas extremamente inteligente, que é aqueles que aparecem que se formaram em Harvard com 15, com 16 anos, um gênio, porém possuem TEA. E no caso, quando tem uma grande habilidade, uma alta habilidade, isso dificulta que ele tenha aula junto com os outros, porque ele está muito acima dos outros. Quando eu tenho uma alta habilidade, é tão difícil de eu fazer a inclusão escolar como a baixa, quando no paciente que possui uma deficiência. Porque é muito difícil colocar ele junto dos outros da mesma idade. Porque embora ele emocionalmente tenha o quadro emocional dele seja da idade que ele possui, 10, 12 ou 13 anos, ele pega conhecimento de forma muito mais rápida. Então, com isso, muitos deles começam a ter aulas e existem cidades que possuem escolas com alta habilidades, porque eles são sedentos de conhecimento. Então, eles estudam muito, então fica desinteressante a escola. Aí você tem que conseguir alimentá-lo de conhecimento. Então, esses meninos, esses que aparecem na televisão, esses super gênios, muitos deles têm aulas particulares, porque coloca-se um professor muito específico que está dando matérias que não é da idade dele, que é de idade muito maior do que a dele, para se tornar interessante a ele. Porque eles muito rapidamente ficam desmotivados se ele tiver uma alta habilidade. Então é tão difícil quanto a inclusão por uma deficiência intelectual, por uma deficiência cognitiva. Tão difícil quanto, porque a criança começa a não ser aceita pelos outros, porque ele é considerado muito nerd, muito estudioso, sabe de tudo antes do professor falar. Quando o professor expõe, se for um professor que não é muito experiente, ele dá aula em cima do professor, ele quer mostrar o conhecimento dele, então ele começa a ser um pouco inconveniente, porque sabe demais. Então, num TEA leve, eu posso ter altas habilidades, mas não deixo de ter TEA. Nesse caso desse menino que eu falei, o menino era um gênio, mas tinha TEA leve. Jeane Paula. Não vou responder apenas porque eu quero tentar que a página não se relacione com os meus atendimentos. Depois pode me perguntar pelo direct, mas eu tenho um maior esforço que a página não se relacione ao meu atendimento, porque ela não foi feita com esse objetivo e eu não quero sair do objetivo da página. De todas as minhas mídias eu tento não falar sobre o meu atendimento. Então, por isso, peço que você depois pergunte pelo direct, se informe, porque no Google tem tudo meu. Aprendizagem possível. É difícil diferenciar tique de estereotipia? Para mim, não. Mas para você pode ser. Para o leigo pode ser. Então, para o neuropediatra, não é difícil.
Edna, oi, boa noite. É normal uma criança de 4 anos fala sempre como segunda pessoa? Não, não é normal. E isso acontece também no TEA leve. Ele não usa a primeira pessoa. Então, é uma coisa, não estou dizendo que todo mundo que faz isso é TEA, estou dizendo que isso é comum no TEA, transtorno do espectro autista. Amanda Patrícia. Doutora, o que muda num eletroencefalograma que era o West e migrou para Lennox? Muita coisa, porque o West ele tem um padrão que a gente chama de hiperarritmia e o Lennox tem outro padrão. Então, são padrões eletrográficos. Então, o West tem uma forma de padrão e o Lennox tem outra forma de padrão. O West é uma epilepsia refratária, Lennox também é uma epilepsia refratária. Porém, o padrão eletrográfico muda completamente de um para o outro. Mas os dois padrões são bem alterados, com muitas alterações. Quando diferenciar crises de uma criança de birras? Difícil, viu? De uma criança autista. Na verdade, o paciente autista que tem uma crise do autismo, ele também tem birra. Não existe criança que não faz uma birra. Então, você tem birra, mas você tem uma crise do autismo. Então, assim, é difícil. A pessoa mais pronta para conseguir é a mãe. Porque é conhecer muito essa criança, tá entendendo? Então a mãe começa a perceber, não, ele tá fazendo uma birra. Então a mãe consegue mais do que o profissional que não tem esse dia a dia. Porque às vezes uma birra pode ser confundida realmente. Então existe momento, existe autista mal educado, existe. Ou como? Existe. Nem tudo é justificado pelo autismo. Porque por causa do autismo, muitas vezes a família não consegue educá-lo, não consegue impor nenhuma forma de limites. Claro que é expectativa e realidade. Você não vai conseguir, muitas vezes, um padrão tão perfeito para controle de limites, mas também não é porque ele é autista que ele pode fazer tudo. Então existe, você tem que impor limites da mesma forma. Não é porque a criança é autista que ela pode fazer tudo. Então ninguém pode fazer tudo. Então existe a birra e existe a crise do autismo. E é difícil a gente falar sobre esse assunto, porque esse assunto é muito delicado. Porque muita gente não quer reconhecer que existe birra. O seu filho tem o autismo, tem crises do autismo, mas também tem birra em alguns momentos. Então eu, como médica, nunca aponto como birra, é claro. Mas eu sei que ele tem, que não é tudo do autismo. Então, mas quem sou eu? Como diz uma amiga que falou hoje, quem sou eu na fila do pão para poder apontar o dedo e dizer que isso aqui é falta de educação? Você comida viva. Jéssica. Cristina Breno. Doutora, é normal uma criança com TEA colocar tudo na boca e se irritar facilmente? No TEA é comum. Não é que isso seja normal. No TEA, isso é comum. Então, é uma coisa comum acontecer no TEA. Suziane, qual foi o assunto de hoje? Cheguei atrasada. No início da live eu falei sobre Dravet. Bruna, continuando a pergunta. Meu filho também gosta de olhar a sombra das mãos frequentemente. É normal? Não, também não é normal. Quando você começa a ter um movimento que se repete, provavelmente vai ser classificado. Eu não vi, mas eu estou, como você me perguntou, provavelmente vai ser uma estereotipia, porque na estereotipia existe muita estereotipia de olhar para a mão e de olhar para a sombra da mão. É muito clássica essa estereotipia. Suziane, doutora, qual o teste ou exames necessários para fechar o diagnóstico de dislexia? E também é uma pergunta pequena, mas com uma resposta bem abrangente. Primeiro que dislexia não existe assim um exame. Não é um exame, é uma grande avaliação. É uma avaliação que muitas vezes o neuropediatra precisa da neuropsicóloga, ele precisa da psicopedagoga e da fonoaudióloga para juntar. Então, não é um diagnóstico tão rápido e, assim, não é tão comum quanto as pessoas falam,
Muitas crianças com dificuldade na leitura e na escrita são ditas como tendo dislexia, mas elas na verdade têm deficiência cognitiva, ou então elas têm outras deficiências e por isso elas não conseguem aprender a ler e escrever, e ficou para a população geral que quem não consegue aprender a ler e escrever é disléxico. Então é um assunto vasto. Gente, agora eu acho que eu já fiz 1 hora de live. Hoje nós estamos num feriado, né? Então não vamos nos estender. Amanhã não é feriado. E eu ainda vou jantar. Então, por isso, gente, eu espero que todos tenham aproveitado o seu feriado. Que todos estejam bem. Mantenham os cuidados. Tentem se proteger. Ainda não está no momento da gente sair. Então, tomem cuidado. Não é ficar neurótico, mas é preciso manter o cuidado. Adna Contim, cheguei tarde. Realmente, estou encerrando, mas a live vai ficar gravada. Então, por isso, você vai ver pelo IGTV. Veja pelo IGTV, se quiser, compartilha, que eu adoro quando vocês compartilham meu conteúdo, né? Para que a gente aumente cada vez mais. Então, com isso, eu vou encerrando por aqui. Até terça-feira, às 5 horas. Não esquecendo que na próxima semana, às 20 horas, eu tenho uma convidada para a gente falar sobre a apraxia da fala. Tá certo? Beijo, boa noite, fiquem com Deus.